Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para ajudar vocês mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, departamento pessoal. Vamos falar hoje do empréstimo consignado, situações em que o empregador deve descontar a parcela parcialmente ou até mesmo não descontar a parcela. Isso está previsto na MP, que trouxe as regras para o empréstimo consignado, ok? Então, o empregador ele é obrigado a fazer uma análise da margem consignável dos 35% todo mês para verificar se o trabalhador tem saldo, tem margem para o desconto total da parcela ou parcial, ou até mesmo se ele não tem margem, ok? E o manual que foi publicado, o manual operacional que foi publicado em 16 de 5 de 2025, ele traz inclusive uma sugestão de mensagem de notificação que deve sair no contra-cheque quando o desconto não for possível totalmente ou quando não for possível nenhum desconto da parcela, para que o trabalhador se dirija ao banco e resolva a pendência, ok? Não se esqueça, clica aí, se inscreve no nosso canal, clica aí também para curtir o nosso vídeo, que isso ajuda bastante o nosso canal. Por favor, aproveite a oportunidade para se inscrever e receber notificações sobre novos vídeos, ok? Então vamos lá falar do empréstimo consignado. Temos aqui o manual operacional que foi publicado em 16 de 5. Já fiz uma live dia 20 do 5, já falando desse manual do início ao fim. Ele é muito bom, vai atender suas necessidades com relação às dúvidas que porventura você possa ter com relação ao empréstimo consignado. Lá na página 25, ele fala da MP 43, da MP não, desculpe, da portaria 435 de 2025, que traz as regras do empréstimo consignado. E nessa portaria, lá no seu artigo 30, ela traz: para apuração da remuneração, no parágrafo 3º, tá? Para apuração da remuneração disponível, não serão considerados descontos voluntários autorizados pelo empregado. Nesse manual, que eu deixei o link dele na descrição do vídeo, ele tem inclusive as rubricas que você vai considerar para a margem consignável e que você não vai considerar, ok? Ultrapassado o limite no parágrafo 1º, o empregador, ultrapassado o limite previsto no parágrafo 1º, o empregador deverá informar o empregado a não realização do desconto ou efetivação do desconto parcial. Ou seja, pode acontecer de, na hora de lançar o desconto da parcela, o valor da margem consignável, o valor dos 35% sobre a base, sobre a remuneração que entra para o cálculo da margem consignável, pode não ser suficiente para o desconto da parcela. Então, o empregador vai descontar parcialmente ou até mesmo se não tiver margem, não vai descontar nada, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, temos aqui um contra-cheque, mês de maio, não tem valor de... Vou tirar aqui o desconto da parcela. Coloquei aqui na minha planilha do contra-cheque um campo aqui para análise da margem consignável, ok? E os 35% desconto máximo, ok? Da remuneração para a margem consignável e a margem de 35%. Coloquei aqui as rubricas que vão entrar, né, para essa margem consignável e a parcela a ser descontada. Então, minha planilha vai fazer a análise desse contra-cheque e aqui eu marco quem entra e quem não entra para a margem consignável. Uma questão importante, inicialmente nessa MP, ela traz a informação, nessa MP já, nessa portaria, ela traz a informação que seria usada a base do INSS. Porém, nesse manual foram incluídas algumas rubricas que não incidem em INSS e também rubricas de indenização, como, por exemplo, o artigo 480 da lei 480 da CLT, que é a multa por quebra de contrato, no caso do pedido de demissão, mas o 479 não entrou. Entrou 13º proporcional indenizado na rescisão, que o 13º
normal não incide. Então, é necessário, se for possível, você criar uma tabela de incidência para essa margem, ok? Para você não correr o risco de colocar uma verba para incidir ou deixar de colocar uma verba na incidência. No meu caso aqui, eu tinha essas verbas marcadas aqui, ó, porque nesse contra-cheque tinha falta, ok? Vou incluir aqui faltas e atraso. Está aqui rubrica 100, faltas, faltas e DSR, faltas. Elas vão entrar negativamente. Vou botar 2 aqui. Uma falta e um DSR de falta. Pronto, já está calculando ali por 30. Vou colocar aqui que eles entram negativamente nas bases de INSS, FGTS e empréstimo consignado. Então, minha margem caiu de 6.775 para 6.442. Temos aqui também outras verbas que não entram, que devem sair da base, INSS e imposto de renda se houver. Vale transporte e alimentação não entra, adiantamento de salário também não entra. Vou falar sobre o adiantamento, que você tem que fazer o desconto da provisão lá no adiantamento para não correr o risco da pessoa receber mais adiantamento e não deixar margem consignável, ok? Mas vamos lá. Então, estou aqui, cheguei a uma margem consignável de 1.167 e a remuneração da margem consignável de 5.167. Então, já fiz aqui as deduções, montei aqui minha remuneração, base de cálculo para a margem, e aqui eu jogo 35% sobre o valor da remuneração que entra para a margem consignável, ou seja, os 35%. O máximo que ele vai poder ter de parcela é 1.808,70, ok? Baseado numa remuneração de 5.167,71. Aqui já estão todos os proventos que entram, deduzir INSS, deduzir imposto de renda e deduzir as faltas e atrasos, ok? Opa, tá faltando um Lzinho aqui em falta. E atraso. Pronto. Então, minha parcela não vai poder passar de 1.808,70. Se for R$ 1.000, beleza. Inclusive, a minha tabelinha aqui está fazendo uma análise e me dando mensagem. Tá ok, né? É possível descontar tudo. Beleza, descontei tudo, vamos para o próximo mês. Porém, se o meu valor do desconto for maior, vou botar aqui 1.900, maior do que a remuneração disponível, a minha planilha já me dá uma informação: desconto parcial, diferença a pagar. Então, de 1.808 que era possível, não é? Sobrou 901,30 que ele vai ter que procurar o banco para pagar. O que aconteceu? Eu estou descontando o que é possível, sobrou 91,30 para aumentar aqui para vocês. Sobrou 91,30 para que o trabalhador procure o banco e pague a diferença, ok? Então, descontei os 1.808. Automaticamente, quando deu diferença, a minha planilha gerou a mensagem no contra-cheque do trabalhador. Mensagem importante: atenção, trabalhador, não foi possível utilizar o desconto total ou parcial do seu empréstimo, realizar o desconto total ou parcial do seu empréstimo consignado, por exceder o percentual de 35% da remuneração disponível, prevista na Lei 10.820 de 2013 e Portaria 435 de 2020. Procura instituição financeira para regularizar o pagamento desse empréstimo. Essa notificação ao trabalhador é obrigatória, está na portaria, ok? Então, você já pode colocar a notificação automática no contra-cheque. O meu aqui deu parcial. Ah, Cláudio, mas o trabalhador esse mês não tem remuneração. Por algum motivo ele não tem nada para receber. Então, ele tem que resolver no banco tudo, ok? Isso aí poderia acontecer em um mês de faltas, de 30 faltas, ou alguma coisa parecida, ok? Ou outras faltas, ou uma parte de faltas da SR, e ele poderia ficar sem margem, por algum motivo, ok? Ele já tem pensão e assim por diante, tá? Então, tá aqui.
Se porventura não for descontado nada, a minha planilha já traz o valor pendente para ele procurar o banco, ok? Então não descontou nada. Então, resumindo, a empresa vai ter que fazer análise todo mês sobre a margem consignável, a remuneração disponível para desconto da parcela, no caso os 35%, ok? Então, cabe essa análise, alguns sistemas de folha permitem que você crie essas fórmulas, inclusive coloque mensagens automáticas no contra-cheque baseado em fórmula. O TOTS RM permite isso, é muito fácil de fazer, ok? Então você vai ter uma facilidade, até porque tem empresas que têm mais de 5 mil, 10 mil, 20 mil empregados e vai ficar inviável fazer um a um, ok? Então você precisa fazer essa análise. Com relação ao adiantamento de salário, ok? Digamos que o trabalhador vai receber adiantamento. O valor da parcela dele, do empréstimo dele, é R$ 1.000. Está aqui R$ 1.000, ok? Vai receber adiantamento de salário. O que esse manual, que eu estou deixando o link para vocês, traz de exemplo? Se ele for receber adiantamento de salário, ok? Ou seja, vai receber uma parte do salário antecipado, você deve descontar de empréstimo o mesmo percentual. Se o empréstimo é R$ 1.000, se a parcela é R$ 1.000, então eu vou jogar 40%, o mesmo percentual do adiantamento sobre a parcela, dividido por 100. Pronto, 40%. Então, a parcela dele é R$ 1.000, meu sistema está batendo R$ 400 no adiantamento. Em vez de receber 2.000 de adiantamento, vai receber 1.600. E o adiantamento você tem que ficar atento que ele incide imposto de renda. E aí, se ele for pago no mesmo mês da folha, ou seja, se a folha paga até o final do mês e o adiantamento dentro desse mês, então não precisa calcular imposto de renda do adiantamento, pode calcular só na folha. Agora, se for o adiantamento num mês e a folha no quinto dia do outro mês, aí tem que calcular imposto de renda sobre a folha. Então, o imposto de renda estaria sobre o adiantamento. Então, o imposto de renda estaria aqui, ok? Então, você tem que ficar atento com o adiantamento. Como é que aconteceria aqui na folha de pagamento depois? Tem duas hipóteses. Se eu vier aqui no adiantamento e descontar apenas o líquido, que já está abatido os 400 da parcela, eu só lanço o líquido do adiantamento. Agora, se eu quiser lançar 2.000 aqui de adiantamento, eu preciso devolver para ele a provisão do desconto e consignado, que é o exemplo que você vai ver que está sendo dado lá no manual. Por quê? Porque ele não recebeu 1.600 de adiantamento, ele não recebeu 2.000 de adiantamento, ele recebeu 1.600. Então, se eu lançar 2.000 aqui de desconto, eu tenho que lançar a contrapartida aqui, que é os 400. Então, 400 menos 2.000 vai ficar 1.600, ok? Tá aqui o número. Então, você tem duas formas de fazer o lançamento. Você lançando o provisionamento, e aí você tem que botar o adiantamento todo, ou você lançando aqui só o líquido que foi dado sem devolver o provisionamento, porque ele, estando aqui na parcela, os 400 já está aqui dentro do que foi deduzido aqui no adiantamento, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para a Staff Cursos. Não esqueça, a Staff Cursos é a única empresa onde você entra no grupo de Telegram no início do curso de DP ou contabilidade e continua mesmo depois de terminado o curso, tendo nosso apoio nos seus processos. Pode pesquisar no Google, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, que você vai ver o grau de satisfação dos nossos alunos. Vem com a gente, não perca essa oportunidade, comece agora a sua formação em especialista em departamento pessoal com E-Social ou especialista em rotina no escritório contábil. Vem com a gente aqui, é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.